Vou começar esse episódio falando duas coisas. Uma, eu estou gravando com a minha janela aberta e o áudio externo vem todo pra cá, então provavelmente o áudio não vai estar muito bom. E a segunda é que esse episódio está sendo inspirado na frase de um livro que eu li recentemente. Eu gostaria de começar esse episódio com uma anotação que eu fiz mediante a frase. Isso aqui é uma anotação minha, a frase vai ser dita no final do vídeo. Muitas vezes nos submetemos a situações, relacionamentos, porque aquilo é minimamente bom. E não conseguimos sair disso, pois nos prendemos ao que foi bom e perdoamos tudo de ruim. Pra você que não me conhece, eu me chamo Renata Hayashi. Eu tenho esse podcast que se chama Intrínseca Poesia, é um podcast em que eu falo de tudo um pouco. Isso daqui é praticamente um diário, então eu tô aqui pra realmente falar vivências, coisas sobre os sentimentos, situações, coisas pra vocês se identificarem, falar meu ponto de vista e encontrar gente que pensa da mesma maneira que eu. O ser humano tem uma coisa que é o medo da rejeição. E é uma coisa natural do ser humano, é uma coisa natural da maioria dos seres vivos, na verdade, a maior parte, há suas exceções, obviamente, mas a maior parte dos seres vivos não foram feitas para estarem sozinhos. Nós não queremos estar sozinhos. E o medo da rejeição é uma coisa normal, é uma coisa ok. Não há problema você ter medo de ficar sozinho, porque não é natural que a gente fique sozinho. Obviamente, a gente tem que gostar da nossa própria companhia, a gente tem que sentir prazer na nossa solidão, na nossa solidão. Nós temos que gostar, né, de ficar só nós mesmos. Um ser humano não pode viver 100% dependendo de ter uma pessoa do seu lado, você tem que saber viver também sozinho. Mas não é natural do ser humano estar só. E o medo da rejeição é uma coisa muito comum. E o medo da rejeição vai, às vezes, a gente nos submeter a situações que nós não nos submeteríamos num contexto normal, num contexto geral. Não só relacionamentos amorosos, mas também amizades, situações no geral. Às vezes a gente se coloca em situações porque simplesmente temos medo de ficarmos sozinhos, temos medo de perdermos aquele conforto. E a gente se coloca em situações horríveis por isso. Eu vou contar a história de uma amiga. Gente, história antigaça. Essa minha amiga, ela namorava. E ao mesmo tempo que o namorado dela tratava ela bem, ele não tratava ela da forma que ele deveria tratar ela. Como assim, Renata? Ele sumia por dias, não falava com ela direito, não tratava ela de forma carinhosa constantemente. Ele era seco com ela às vezes, ignorava às vezes ela de propósito, sem querer, sabe? Mas aquele sem querer querendo. Ele não era presente e ela vivia reclamando disso com a gente ficava assim, não... A gente, vírgula, né, que eu prefiro não me meter nesse tipo de coisa. Mas os meninos ficavam tipo, não, pô, termina. Então olha só isso, ele não te trata bem, você não merece isso, você merece coisa melhor. Mas aí, do nada, ele voltava. Ele simplesmente voltava, ele simplesmente aparecia de novo. E ele aparecia de novo sendo tudo que ela queria. E aí ela desistia de terminar porque aquela coisinha minimamente boa anulava todas as outras coisas ruins que ele fazia com ela. Eu te amo anulava todas as vezes que ele deu vácuo nela. Uma saída, um date anulava todas as vezes que ele sumiu durante dias e apareceu do nada. Coisas minimamente boas anulavam tudo de ruim que a pessoa tinha feito com ela. E ela aceitava aquilo. E muitas vezes, realmente, a gente aceita porque a gente tem medo de ficar sozinho. Outra coisa também, a gente, vírgula, né, a gente no contexto geral, tem medo de se arriscar. Isso aí também é uma coisa muito comum. Porque por mais que aquela situação, por mais que aquele cenário é extremamente dolorido, é um cenário com uma dor que você já está acostumada. E aquela dor já está dentro de você, já faz parte do seu cotidiano. E aí você se pergunta, será que vale a pena eu largar essa dor
e ter o risco de eu encontrar uma dor que pode ser pior, porque talvez essa dor não seja nem tão ruim quanto a dor que eu possa encontrar se eu me desvencilhar disso. E aí você se submete a coisas piores por medo de se arriscar e encontrar uma situação melhor. Vamos ser honestos. Se as suas relações de amizade, relacionamentos, te vissem da mesma maneira que você vê eles, eles não te tratariam da maneira que eles te tratam. Aquilo não doeria tanto, porque o amor é uma coisa pra ter paz, o amor é pra ser uma coisa calma, o amor é pra ser uma coisa tranquila, o amor é pra ser uma coisa boa, não uma coisa que vai te machucar. O amor não machuca, não é da essência do amor te machucar. Eu vou falar um exemplo pessoal meu, com questão de amizade. Eu sou extremamente extrovertida, eu chego nos lugares, eu consigo fazer amizade fácil, só que eu tenho um pequeno problema. Eu não falo com as pessoas, a não ser que a pessoa venha falar comigo, eu não vou falar com a pessoa. Então, eu tenho dificuldade de fazer amizade, mas antes eu tinha ainda mais esse problema, sabe? Pra mim, hoje em dia, eu tento fluir um pouquinho melhor. Antigamente, o meu problema ele era ainda maior. Porém, eu tinha medo de perder essas amizades. Atualmente, não tenho mais tanto medo de perder a amizade. Eu acho que, assim, se não era uma coisa boa, foi livramento. Mas, antigamente, eu tenho muito medo de perder a amizade. E eu me submeti a coisas nas minhas amizades que eu não deveria me submeter. Como, por exemplo, amizades que se diziam minhas amigas me humilhando em público, fazendo chacota de mim, inventando fofoca, colocando meu nome em situações que não me desrespeitavam. Então, eram diversas coisinhas que magoam, que deixam a gente triste, mas que você não fala porque você tem medo de perder a amizade. Porque você tem aquele pensamento tipo, nossa, se eu falar, essa pessoa vai ficar com raiva de mim e vai deixar de ser seu amigo. Se você vira pra uma pessoa e fala uma coisa que te incomoda e a pessoa não muda, é porque ela não se importa com você de verdade. E eu demorei muito tempo pra poder perceber isso. Atualmente, eu posso dizer assim, que praticamente todos os meus amigos, eu tenho a liberdade de virar pra eles e falar, não, você fez isso de errado. Porque amigo é quem avisa, amigo é quem ajuda, amigo é quem fala, pô, isso daí não ficou muito legal, não deu muito certo. Se você não tem a liberdade de ser honesto com uma pessoa que você disse amiga, e se você não aceita a crítica de uma pessoa que você disse ter amizade, então você não é amigo de verdade daquela pessoa, porque o amigo de verdade quer te ver bem, o amigo de verdade briga com você, fala os seus erros, joga os seus erros na sua cara porque ele quer te ver bem, porque ele quer você evoluído. Eu, em nenhum momento, vou expor ninguém, assim, nomes nesse podcast, histórias, local que aconteceu as histórias, nada, eu não quero expor ninguém. Mas Lúcia Pavuna Neto, vou lhe expor agora, lhe expor vírgula, mas essa semana o meu melhor amigo tinha me mandado mensagem, falou assim, olha, aconteceu isso, mas eu acho que eu tô certo, isso, aquilo. Aí eu olhei assim pra ele e falei, Neto, em que mundo você está certo? Em que mundo passou pela tua cabeça uma falta de senso dessa? Em que mundo, Lúcia Pavuna Neto? Em que mundo? Eu tive a total liberdade de virar pra ele e falar, você errou. Você não deveria ter feito isso. Porque, do mesmo modo que eu posso virar pra ele e falar, não, você não deveria ter feito isso, eu acho que você deveria fazer isso, né? Ele tem a liberdade de olhar no fundo dos meus olhos e falar, você errou nisso. E eu posso dizer atualmente que a maior parte dos meus amigos, atualmente, eu tenho essa liberdade, eu tenho a liberdade de expressar coisas que me magoam e eu sei que eles não vão fazer de novo, da mesma forma que eles têm a liberdade de se expressar pra mim e eu vou ouvir eles. Isso é uma coisa boa, isso é você ter o mínimo de amor próprio. O amor próprio é uma coisa tão linda, porque tira você de tantas situações, tira você de situações humilhantes, e muitas vezes você simplesmente não consegue sair de uma situação porque você se odeia, porque você acha que você merece aquilo. Muitas vezes não é nem a questão de que uma coisa boa anula todas as coisas ruins, mas você entra numa situação ruim porque você
quer entrar naquela situação ruim, você quer aquela dor pra você. Muitas vezes você acha que você merece aquela dor, você acha que você estava errado e que você precisa daquilo. Às vezes você faz porque você sente prazer na dor, você sente prazer em sofrer porque você acha que você merece aquele sofrimento, mas você não merece. Pessoa nenhuma merece um sofrimento desnecessário. Você não precisa disso em momento nenhum. E você se submete a situações porque você não tem amor próprio, porque você não se ama para poder sair de uma situação ruim. Outra coisa que tem o foco principal da frase, né, do livro que eu falei, não é porque você tá numa situação em que há diversas dores que uma dor menos pior seja anulada. Não é porque há uma dor gigantesca que uma dor mínima vira felicidade, vira amor. Uma dor ser menor mediante a outra não anula o fato dela ser uma dor, não anula o fato de que ela não deveria estar acontecendo. O amor, a felicidade, eles não doem. Eles não é a essência deles. Então não faz sentido você olhar pra dentro e falar: ah, isso daqui machucou um pouco, mas não é uma dor, não é uma coisa ruim, porque aquilo sim é uma coisa ruim. Nossa, aquilo acabou comigo, acabou com o meu emocional. Foi igual ler o primeiro conto de Estilhaça-me, ou foi igual ler o ponto de vista da Juliette e Estilhaça-me. Nossa senhora, que depressão foi ler aquilo, assim, é um parto você ler o ponto de vista da Juliette em Estilhaça-me, e é um parto maior ainda você ler o ponto de vista do Warner, porque o Warner é perfeito, e o ponto de vista da Juliette é horrível. Aquilo dali sim é uma dor tremenda. Mas aí eu falo que ler Estilhaça-me é uma dor gigantesca, e aí eu, por exemplo, tenho que ler, não sei... Não, vou usar um exemplo muito melhor, calma. Um exemplo muito melhor. Não é porque pra mim ter lido Rainha Vermelha foi uma dor enorme, que o sentimento, todo o sentimento negativo que eu senti lendo Estilhaça-me pelo ponto de vista da Juliette, não deixa de ser dor. Eu amo Estilhaça-me, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, eu sou apaixonada por esse livro. Mas, gente, é um parto pelo ponto de vista da Juliette. E não é porque a minha dor lendo Rainha Vermelha foi gigantesca, foi um livro que, assim, eu li na força do ódio, que Estilhaça-me, que foi outro livro que eu li a cada página, assim... Deixa de ser uma dor, continua sendo uma dor. Não é porque uma dor é menor do que outra dor que ela deixa de ser uma dor, tá doendo do mesmo jeito, tá te fazendo mal do mesmo jeito. Não é porque é uma coisa que faz menos mal do que outra que ela vira amor. A dor não é amor, o amor não é sofrimento. Para você se submeter a mini situações doloridas, porque elas não doem tanto quanto outra situação, não faz com que elas não sejam doloridas, não faz com que elas deixem de doer. Elas ainda estão ali doendo e num minuto você vai simplesmente transbordar, você vai simplesmente não conseguir mais aguentar aquilo e você vai surtar, você não vai saber o que fazer. Você vai deitar no chão em posição fetal e começar a chorar porque aquilo dali tá doendo e você não sabe como sair. E você quer um conselho? Se você realmente não quer fazer terapia, por mais que, gente, porque esse tipo de situação, terapia é, assim, a melhor coisa que você pode fazer, começa a ter autodisciplina de cortar pessoas da sua vida, de cortar situações da sua vida. Se você vê que aquilo tá te fazendo mal e a pessoa tá te fazendo mal de forma proposital, intencionalmente, porque a pessoa sabe quando tá te fazendo mal intencionalmente, você avisa, ela fala: ah, foi sem querer, não foi sem querer, e você sabe que não foi sem querer, e mesmo assim você se submete àquilo porque a pessoa não vai te tirar da vida dela, porque a pessoa sabe que ela pode pisar em você à vontade, que você não vai ligar, porque você não consegue sair daquilo. Então, assim, uma coisa que eu fiz, Renata Neto Silhashi, foi ter autodisciplina suficiente de tirar pessoas da minha vida e cortar elas completamente. Assim, completamente mesmo. Totalmente. Cortar a pessoa da minha vida. E por mais que eu quisesse voltar a falar com a pessoa, por mais que a pessoa me procurasse, eu me mantinha forte. Eu, assim, a todo custo, me mantinha forte pra não procurar a pessoa, porque um momento, uma situação dolorida vai continuar doendo. Outra coisa,
você tem medo de sair de uma situação dolorida porque você tem medo de você encontrar uma situação pior do que aquela que você já tá vivendo. Mas uma pessoa que te ama de verdade, uma pessoa que te quer bem, uma pessoa que trabalha na reciprocidade com você, não vai te fazer mal. Muitas vezes Deus tá querendo agir na tua vida, mas ele não pode agir na tua vida porque você não permite. Eu vi esses dias pra trás uma menina no TikTok que ela tava namorando com um guri há muito tempo, e ela vivia falando de casar com ele porque ela queria casar, e o menino não queria casar, falava que ele não tava pronto, tipo, 5 anos de namoro, os dois sendo adultos, sendo independência financeira, tendo condição de ter um casamento. Ele não queria casar porque ele ainda achava que o relacionamento tava muito recente, e aí ela decidiu terminar com ele, e em um mês ela encontrou uma pessoa que queria construir uma família com ela, e eles são casados há anos e anos e anos e anos e anos. E ela disse que aquilo dali foi... Ela escutou a voz da sua mãe assim, é ele. E ela disse que Deus só consegue te colocar no lugar que ele quer se você permitir. Realmente, assim, a gente tem que perdoar as pessoas pelo mal que elas fazem com a gente, mas a gente tem que ter amor próprio, a gente tem que se perdoar, porque muitas vezes a gente se submete a situações porque a gente nos falta amor próprio, porque a gente se odeia, assim, de uma forma conotativa falando. Porque a gente se odeia e a gente só consegue realmente entrar numa situação boa, entrar numa coisa boa, se a gente se perdoar. Deus diz pra gente perdoar 70 vezes 7. Por que a gente não começa perdoando nós mesmos? Por que a gente não começa perdoando as nossas próprias feridas, as próprias coisas que nós fizemos conosco, que nos deixaram ruins? Por que a gente não começa a colocar na nossa cabeça de que a gente merece alguma coisa melhor? Por que a gente não tem um carinho, uma gentileza com a gente, com nós mesmos, sabe? É muito importante que a gente se ame antes de buscar amar outra pessoa, seja de forma de amizade, seja no relacionamento amoroso. Se a gente não tiver amor próprio, a gente vai deixar as pessoas pisarem em nós do jeito que elas quiserem, e a gente não vai se importar com isso, porque a gente vai ter medo de perder aquele mínimo conforto. O livro que esse episódio do podcast foi inspirado é Farpas em um Mundo em Colapso. Esse livro tem 100 aforismos com baitas reflexões, assim, realmente, gente, é um livro muito, muito, muito bom. Inclusive, ele é parceria nossa lá do Instagram, a gente tá lendo lá. Eu vou começar a postar as frases que eu mais gostei do livro lá no Instagram em breve. É uma parceria muito legal. Mas a frase de inspiração desse episódio foi: em contextos onde o desconforto é constante, se não dói já é o suficiente para chamar de prazer. De coração, assim, se você vive numa situação dessa, em que você se submete a coisas que você não deveria se submeter, porque você não tem coragem de sair do lugar, o meu conselho: ou autodisciplina, ou psicólogo, e em todos os casos, procure a Deus, porque Ele é a única pessoa que vai conseguir fazer você enxergar o seu próprio valor perante a sociedade. E por favor, não confunda a dor com amor. Não é porque uma dor é menor que ela deixa de ser uma dor. Ela vai continuar sendo uma dor. E o amor não é pra ser uma coisa dolorida. O amor é pra ser uma coisa de paz e felicidade. Até porque o nosso Deus é amor. Se o amor fosse pra ser uma coisa ruim, ele não seria literalmente uma das descrições de Deus na Bíblia. Porque Deus é perfeito, e se o amor não fosse para ser uma coisa mágica, uma coisa maravilhosa, uma coisa que nos faz nos sentir bem, ela não seria uma das descrições de Cristo.